Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Abril Verde. Vamos falar a partir de agora no Metabase na cidade desse mês. Vamos aí fazer uma imersão nessa jornada de conhecimento nesse mês, que é o mês aí de saúde, conscientização de saúde e segurança no trabalho. Para me ajudar a fazer esse podcast de hoje eu estou bem, muito bem acompanhado aqui. Vocês vão ver a partir de agora. Estou com os Aguinaldos. Olha só quem está comigo aqui hoje. No plural, né? No plural, literalmente, né? Nosso diretor, o Aguinaldo Oliveira, e ao seu lado, o nosso amigo aqui, o técnico de segurança, já há 12 anos nesse trabalho, nesse trabalho, nessa jornada também aí, que é o Aguinaldo. Só que esse é o Aguinaldo Silvério. Ele, na verdade, ele é engenheiro de produção, mas aí com o tempo foi trabalhando, desenvolvendo, e há 12 anos fez aí essa especialização em engenharia de segurança do trabalho. E hoje nos honra com a sua presença aqui para que a gente possa falar um pouco mais e levar, né, essas experiências aqui dos nossos convidados para você que nos acompanha. Não só você trabalhador, mas você também que se interessa por um assunto que é muito importante, né? Que é a saúde, né? E também a segurança no ambiente de trabalho. Temas importantes. Primeiro, né, Aguinaldo? Mais uma vez, alegria em revê-lo. É importante a gente discutir esses assuntos. Com certeza, Nava. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse podcast. Então, mais uma vez, fico satisfeito, Nava, Aguinaldo, a presença do Aguinaldo Silvério, meu xará. Que é, mais uma vez, nós vamos falar de um tema muito importante, muito relevante, que é a conscientização, né, sobre prevenção de acidente, né, e doenças no trabalho, e que simboliza, né, com a cor verde no mês de abril. É verdade. Agora um pouquinho, eu fiz aqui uma prévia aqui para anunciar a você, mas já foram mais de 20 anos trabalhando numa empresa aqui na cidade, há 12 anos dedicado especificamente a essa área aí da segurança do trabalho, não é isso, Aguinaldo? Sim, primeiramente, meu muito obrigado pelo convite, pela honra em estar aqui. Agradeço ao Sindicato Metabase pelo convite. E falar sobre segurança é um pouco prazeroso, primeiramente, e é um pouco complicado, já que é um assunto, digamos assim, tão temido pela base operacional nas empresas. Por que isso acontece ou acontecia? Ainda acontece ainda? Digamos que hoje melhorou muito, mas com o tempo o pessoal vem aplicando novas técnicas, abordagem mais humanas, mais humanizadas. A gente fala nisso hoje, né? Abordagens mais humanizadas para você entender o dia a dia de quem está de frente com a atividade, com a mão na ferramenta mesmo. E eu, ao longo dos anos, trabalhei 8 anos na base operacional, então eu entendo bem, principalmente a área de mineração, o que o pessoal passa lá dentro. E depois desses 8 anos, me interessei pela área de segurança e fui trabalhar como técnico de segurança do trabalho. E assim, visto que a avaliação de alguns profissionais da área, a gente se espelha em alguns e tenta colocar o nosso modelo de trabalho. Eu sempre fui desses. Eu tive boas inspirações, mas eu nunca deixei de ser o profissional que eu queria construir. Eu acho que isso é louvável em qualquer profissional. Você tem que ter inspirações, mas você tem que colocar o seu profissional para brilhar. O assunto realmente rende, é um mês muito especial, mas vamos saber então como é que surgiu esse Abril Verde? O porquê dessa comemoração?
Eu queria que o Aguinaldo Oliveira falasse para a gente sobre isso. Nosso diretor pesquisou e vai dividir essa informação com a gente. Fala aí, Aguinaldo. Essa palavra é muito importante, conscientização, porque a gente está falando de prevenir o acidente, até mesmo a doença. Porque o verde, por que comemora, né, no mês de abril? Porque isso começou, acho que foi depois de uma explosão na mina, no estado de Virgínia, onde eu acho que foi ceifado, acho que 78 trabalhadores, lá nos Estados Unidos. Então, aí lá foi instituído, né? Então, esse mundial, né, da conscientização, né, da prevenção do acidente. E no Brasil, acho que adotou isso em abril de 2005. Então, hoje, a gente sabe que o trabalhador, hoje, ele sai de casa, vai para o seu trabalho, né? Então, executar a sua atividade. Então, existe então esse dia específico, né, de comemorar, de conscientizar o trabalhador dessa prevenção para que o trabalhador ele possa trabalhar aí com segurança e voltar com segurança para casa. E para evitar que isso aconteça, né, novamente. Né? Exatamente. E aí onde é que entra esse trabalho da engenharia de segurança no processo, a gente pode considerar assim, não é, Aguinaldo? Podemos considerar a engenharia de segurança, a ciência da segurança como um todo. E hoje a segurança do trabalho é tida como uma ciência. É claro que o profissional não deve ficar apenas travado na questão do científico. Vai muito mais do que o que está escrito na ANR. Um bom profissional de segurança, ele não fica preso somente na ANR. ANR significa? Normas Regulamentadoras do Trabalho. É o que rege o trabalho no Brasil em termos de normas para a segurança do trabalho. Você tem outras normas, mas as principais são as normas regulamentadoras. O profissional ele tem que ir além das normas. Porque se ele ficar única e exclusivamente preso às normas, ele vai ser muito engessado no trabalho e ele não vai considerar o trabalhador, a parte humana que está do outro lado. E, no fundo, pelo que você está falando, no fundo o desafio é esse, né? Porque existem as normas. Subentende que normas são para serem cumpridas. Você está falando que ele precisa ir além das normas. Como equilibrar-se nessa balança? Aí vai entrar a questão da experiência, do aprendizado, do escutar o outro lado. Eu sempre fui um profissional que, quando eu chegava na frente de trabalho, mesmo identificando algo que estava não conforme com as normas, primeiramente eu tentava entender o que estava acontecendo ali. Porque a norma, ela é escrita sobre um papel branco. E o papel branco, ele aceita tudo. E quando você vai para o campo, para onde está acontecendo, às vezes, aquilo que está escrito ali não se encaixa na realidade do campo. Você vai precisar fazer algumas adaptações. Daí ir além das normas. Daí ir além das normas, mas jamais corromper a segurança. Eu posso, às vezes, realizar uma atividade que não esteja diretamente ligada ao que está escrito nas normas, mas em momento algum eu vou colocar o meu trabalhador em risco ao ponto de sofrer um acidente. Que é isso que o bom profissional de segurança ele vai tentar trabalhar. Aplicar controles para o profissional não se machucar. Porque hoje, depois de muito tempo de estudos, de bons profissionais fazendo estudos, a gente sabe que o acidente zero, se você for pegar a matemática, principalmente a estatística, ele não vai existir. Porque a partir do momento que você tem gente trabalhando, você tem riscos, e riscos ele é matemática, ele é probabilidade de acontecimento, você tem a possibilidade de acontecer o acidente. O que é a engenharia, o que o técnico de segurança, o que a gestão como um todo de uma empresa tem que fazer? Aplicar controles de modo que o acidente, se ocorrer, seja o mínimo de exposição possível do trabalhador, o mínimo de gravidade, a gravidade seja reduzida, o impacto, a palavra correta, o impacto sobre o trabalhador seja diminuto. Porque a gente sabe, a engenharia ela é matemática. E em tudo na vida que você aplica estatística, existem as possibilidades. E o risco é uma possibilidade de acontecer. Se você tem um perigo de uma atividade, aquele perigo ele vai representar risco. E risco, ele é
ele é probabilidade de ocorrência. Então, como que você vai lá mitigar, se possível eliminar, senão você vai mitigar para diminuir a questão da gravidade? É aplicar controles. E controles que sejam controles bons e que, caso ocorra, minimize o efeito. Porque é muito louvável essa iniciativa de se trabalhar, né, durante um mês, e isso com certeza tem que ser durante o ano todo, porque é público e notório. Acontecendo um acidente, ou até mesmo o trabalhador não estando bem de saúde, todos são prejudicados, né? Isso é Perde notório. todo mundo, né? Todo mundo perde, né, Guinaldo? Perde a empresa, perde o trabalhador, perde a família, né? Então, é muito importante esse mês de, né, esse abril verde, que a palavra correta também é a conscientização do trabalhador. Eu acho que serve tanto para o trabalhador que vai para a empresa trabalhar, até mesmo nós também, Com certeza. na rua, por exemplo, quando estamos dirigindo o nosso Claro. carro, quando você chega, aquele negócio de, às vezes, você vê o farol já está quase que dando uma amarela para um veículo, você tenta arriscar, Acelera, não. né? Então, eu tenho a consciência do que, às vezes, um ato precedente meu pode ocasionar Desencadear, né? um acidente. Então, esse mês de abril, essa conscientização, né, principalmente dentro das empresas, né, que o trabalhador fica atenado. Então, até que trouxe a cor verde, né? Bom seria se... Eu acho que tem alguns lugares, no nosso caso, assim, que você coloca nesse mês, por exemplo, coisas verdes no prédio, praça, alguma coisa. Então, as Pra empresas chamar geralmente atenção, né? elas adotam dentro da Isso. empresa, né, Sim. as campanhas, coisas verdes, justamente para conscientizar o trabalhador de que ele, né, de que ele está trabalhando ali, ó, e lembrar que fazer o máximo, o possível de reduzir o acidente. É com esses controles que eu estou falando. verdade. Eu vou trabalhar, tem os controles, então eu tenho que ter consciência. Não só os NR. Eu vou executar uma tarefa, mas eu tenho que estar consciente de que eu tenho que fazer aquela atividade de uma forma segura. Não vou improvisar uma ferramenta, né? Eu vou usar uma ferramenta adequada para aquela atividade, porque eu tenho que estar sentindo seguro daquilo que eu vou executar, né? Porque eu fazendo um serviço com segurança, eu vou ajudar na redução do acidente no trabalho e, com certeza, eu vou estar dando alegria para minha família, que eu estou voltando para minha casa, né? Com segurança. Com saúde, segurança. né? E um detalhe bem pontuado, Ignaldo, é a questão da segurança ser global. A segurança, ela vai muito além da portaria da empresa. O que eu aprendo na empresa, eu tenho que aplicar no meu dia a dia. Tudo é segurança. É o que o Guinaldo acabou de falar, né? Justamente. Existe lá dentro da empresa as normas, mas na sociedade também isso precisa ser Sim. aplicado, né? Eu sempre falo e sempre falei nos meus DDS, nas minhas conversas com o pessoal no dia a dia mesmo, que às vezes a gente discute em relação a ter que fazer uma análise de risco de uma atividade na empresa. Mas aqui fora, você faz isso todos os dias, às vezes inconscientemente. Você vai atravessar uma faixa de pedestre. Você olha dos dois lados. Você faz uma análise. Uma né? análise de cá e de cá. Mesmo que é mão única, mas você olha dos dois lados. Porque às vezes pode ter algum doido que ele vai Tá entrar vindo na na contramão. contramão. Sim. Então você está fazendo uma análise de risco. O que difere lá da empresa é que lá você vai ter que colocar no papel. E aqui você faz mentalmente na hora. E você faz essa análise por quê? Porque você não quer ser atropelado. Aí é onde entra a questão do risco. Eu posso ser atropelado. O perigo está na rua, que é o carro. E tem um risco de atropelamento. Então eu vou olhar para os dois lados, mesmo tendo a faixa de pedestre. Mesmo com o sinal fechado, eu faço essa análise. Porque a gente tem muitos casos de pessoas que furam o sinal e atropelam pessoas que estão sobre a faixa de pedestre. A faixa é uma medida de controle, né? Mas é que não, Justamente. você fala, vem um inconsciente lá e vem, né? A gente tem que fazer essa análise. Bom, quem está nos acompanhando está vendo tanto que esse assunto rende, é um assunto importante, porque envolve a vida dos trabalhadores e, indiretamente, né, o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, das próprias famílias também, porque há um impacto quando acontece um acidente, seja ele em que escala e que proporção for, Com né? certeza. Eu quero abordar e deixar para o final para a gente falar sobre NR1. O trabalhador que está nos vendo, ou até mesmo o familiar do trabalhador, já deve ter ouvido falar em algum NR. E essa NR1,
A gente vai estar falando sobre ela daqui a pouquinho, porque antes eu quero fazer uma outra abordagem aqui. Nós tivemos já, dentro desse mês, nós tivemos um podcast onde tivemos aqui a participação de um outro diretor que teve um acidente com ele, o Dentim, muito conhecido aqui, nosso diretor, e ele também fez o curso de técnico do trabalho. Ele pontuou diversos assuntos aqui. Um que me chamou a atenção é em relação à ideia que os trabalhadores tinham há um tempo atrás em relação à própria segurança do trabalho. Pelo que eu entendi, né, muitos trabalhadores viam vocês técnicos do trabalho como aquele cara assim... Que veio para punir. Sabe? Era aquele cara que não era bem visto. Isso. É o que você falou dessa humanização. Como é que tem essa relação hoje e como, né, ela evoluiu ao longo do tempo? Bom, Mário, felizmente ou infelizmente, ainda existem profissionais que atuam dentro das empresas como se tivesse uma postura de um policial. Para o momento atual, a realidade das empresas, hoje, isso não é bem-vindo. Pois é, desculpa interromper, mas isso é o quê? É o próprio profissional, vamos dizer, entre aspas, ou isso é uma imposição, talvez, da empresa? Ou as duas coisas, né? Não sei. Pode ter uma imposição da empresa, mas eu vou pegar a realidade que eu trabalhei, onde eu trabalhei. Nós tínhamos, na empresa com a qual eu trabalhei, a gestão, a primeira coisa que ela nos colocava, enquanto profissionais, é o respeito acima de tudo. Mesmo que o profissional que esteja executando a atividade esteja totalmente errado, não existe grito, não existe eu sou melhor ou pior do que ninguém. Existem pessoas, trabalhadores, que precisam conversar e dialogar para que a atividade seja feita da forma segura. Então, eu, ao longo da minha história, eu sempre me baseei no respeito. Até porque, quando eu fiz a entrevista para a área de segurança, a minha gerente, na época, a primeira palavra que ela me falou que exigia dos seus funcionários era a palavra respeito. Isso eu já carrego comigo, que é uma coisa pessoal. Índole, né? Índole. Mas... Sua criação, né? Da criação, das experiências, das vivências. Mas, assim, eu achei muito impactante ela me falar aquilo olho no olho. E ela falou, a primeira coisa que eu cobro de você é respeito. Você pode estar totalmente certo naquilo que você vai colocar, mas coloque com respeito para o trabalhador. Coloque a sua opinião de forma respeitosa. Não existe grito, não existe eu sou, eu mando, eu paro, não. É diálogo para a gente entender e fazer a atividade ser realizada da forma correta, de forma mais importante, de forma segura. E isso, para mim, eu trouxe para a minha vida. Já trabalhava assim, mas encontrei essa fala e aí que reforçou aquilo que eu acreditava. E, então, eu sempre tive um bom relacionamento com a área, sempre. Porque a minha forma de abordagem, antes de qualquer coisa, era chegar e entender o que o trabalhador estava executando. Até para mim opinar, porque antes de eu colocar minha opinião, eu preciso saber o que estava sendo feito. Se aquilo é a forma correta, que às vezes eu não tenho a experiência que ele tem. Chego lá, ele está fazendo, às vezes aquela é a forma correta. Então, primeiramente, eu tenho que entender. Primeiro eu entendia e aí eu explanava sobre a opinião relativa da segurança. O que dava para ser melhorado. Porque quando você pergunta ao trabalhador e ele te explica, ele tenta te explicar da forma mais correta possível. Às vezes ele pode estar fazendo alguma coisa de errado. Mas na hora que você pede para ele explicar, para ele te falar, ele fala, não, é assim, assim, assado, coloca assim, ou deixa de colocar assim. E ele está fazendo da forma correta. Às vezes ali não tem ninguém olhando, ele tenta desviar um pouquinho do foco. Mas quando você traz ele para o seu lado, ele mesmo fica, não, isso aqui está errado, eu vou fazer da forma correta. Ele mesmo te fala. Então, a questão, primeiramente, é o respeito com quem está em área. Eu sempre trabalhei assim. E o bom profissional é aquilo que eu falei. Ele vai além da NR. Ele tem que entender a realidade do trabalhador em campo. Existe até uma brincadeira entre os profissionais de segurança que o técnico de segurança ele é severino. Ele é o psicólogo, ele é o amigo, ele é o profissional do puxãozinho de orelha de vez em quando, ele é um multitarefa.
Mas quando esse técnico é dessa forma, é bom. Mas, infelizmente, às vezes tem alguns técnicos que é no sentido que o nosso colega tinha citado no outro podcast, né? Que às vezes ele fica, tem técnico de segurança, que às vezes o perigo é que ele fica olhando a pessoa executar a atividade e tá vendo que ele tá fazendo de forma errada, é para que ele fique esperando a hora certa para ir lá e ferrar. E não é assim, né? A gente vê porque nós estamos se tratando de vidas. Claro. Dependendo do acidente, pode causar até a morte. Com certeza. Né? Então, uma lesão muito grave. Então, o que você disse é muito importante quando tem essa parceria. Você está executando atividade, de repente você tem um técnico de segurança, principalmente às vezes no turno, eu acho que facilita muito, ajuda. Ele vai fazer aquela atividade, principalmente quando lá tem uma tal de PTS, eu acho que é meio cismado com esse documento, que eu não tenho muito conhecimento com ele. Então, assim, quando ele vai executar e tem que preencher essa PTS, que é um documento, né, mais um, para evitar, né, fazer um serviço mais seguro, e você ter o técnico de segurança do lado, tá doido, ajuda muito mais, né? Facilita muito mais o trabalho, eu acho que de todos. Quando você faz a união das forças, as coisas se tornam mais fáceis. Eu trabalhei muito tempo na empresa, como falado anteriormente, e alguns profissionais do campo mesmo, da execução, não só eu, mas como os outros profissionais que eram meus pares, a gente tinha um contato tão grande com a área que alguns profissionais nos chamavam em algumas circunstâncias para fazer avaliação junto com eles, para ver como que eu faço, o que vocês têm de ideia, porque às vezes você tem uma ideia de como fazer, mas aquilo diverge um pouco do que a norma te estabelece. E é preciso cruzar os dados, as informações para chegar a sua conclusão. Para chegar no denominador comum. Exato. Que seja seguro. Porque às vezes você não vai conseguir se aproximar daquilo que a norma te pediu, no todo. Mas, através de muita conversa, muito diálogo, muita engenharia de segurança, que aí entra a questão da engenharia de segurança mesmo, a gente consegue fazer atividade de forma segura, não expondo ninguém a risco de acidente, que é o principal foco do profissional de segurança. Evitar que ocorra acidentes, no sentido assim, não de bloquear, mas de conscientizar todos trabalhar de forma que o acidente seja um vilão e todos os profissionais tenham medo de se envolver com ele. Uhum. É importante isso, né? E a gente vê que, da forma que você está colocando, quando você citou a questão do respeito, né, quando foi colocado aí essa questão da conscientização, isso está tudo ligado à humanização, como foi também colocado aqui. Bom, o momento agora é para falar sobre NR1, o risco psicossocial. Do que se trata isso, Aguinaldo? Bom, a nova revisão da NR trouxe a questão dos riscos psicossociais, que é algo que é muito complexo em se trabalhar nas empresas. Tanto do lado do trabalhador quanto do lado da empresa propriamente dita. Mas é algo que agora vem sendo cobrado. Está sendo cobrado e as empresas vão ter que criar normativas, criar mecanismos para que isso seja trabalhado e a saúde psíquica do trabalhador seja levada em conta no sentido de você estabelecer diretrizes para que o trabalhador seja minimamente impactado. Isso envolve questões relacionadas à pressão de trabalho, tempo, demanda e outras coisas mais que serão trabalhadas nesta NR e transferidas para outras. Ainda está em avaliação, estudo, mas já está colocado na NR1. E isso é muito importante para o trabalhador como um todo e também para os trabalhadores da área de segurança, que muitas vezes eles que vão implementar essas medidas. Mas esses trabalhadores também têm que ser avaliados, porque a pressão que às vezes está sobre eles também é grande. E às vezes a empresa, eu falo assim, ela te cobra muito enquanto segurança do trabalho e muitos não olham para a segurança do trabalho, que lá também existem profissionais. Então, esses profissionais também merecem serem olhados com carinho. É preciso ter uma atenção também para com eles, né? Mudou muito, né, Navo? Eu ia colocar isso. Da segurança, eu sou de um tempo lá, eu tenho certeza que o Xará também que a segurança ela não era tanto assim. Eu era um
um operador de produção que às vezes eu mexia num painel. Um eletricista precisava de rearmar, precisava fazer alguma coisa e às vezes o eletricista estava ocupado em outra situação, eu mesmo ia lá e eu mesmo rearmava, né? Então, sim, ia para o trabalho, às vezes ia de chinela mesmo, né? Nesse tempo. Então, só que hoje, a segurança, hoje nós estamos falando da conscientização, hoje, que eu ainda estou indo, né, na ativa ainda. É um processo. Hoje, esse processo, eu cresci com ele e vejo quanto a gente era falhos em termos da segurança e que hoje como é cobrado. E dentro dessa cobrança, é lógico que a cobrança ela é para ajudar todos, é para reduzir o acidente, é para que é bom se não acontecesse, né? Então tem todas essas normas, né? Tem todas as barreiras. Então a cobrança ela vem muito. E com essa cobrança, o trabalhador ele se sente o quê? Pressionado. E vem essa pressão, e que às vezes tem que produzir, e tem que produzir com segurança, e aquela coisa. Então, hoje, dentro do ambiente de trabalho, está uma pressão tão grande, assim, e que às vezes está trazendo esse trabalho, essa doença psíquica, onde está trazendo essa NR1, né, que eu também não estou assim por dentro, mas que eu acho que vai ajudar demais, acho que todos. Pois essa NR1, até para que o nosso telespectador, quem está nos acompanhando, tenha uma noção mais exata, ela tem um prazo para se estabelecer e que tipo de empresa precisa adotar? Como é que funciona isso em termos de legislação para execução dessa NR1? Olha, Nava, a questão dos prazos, ela foi publicada, né, recente, mas ela estabelece um prazo para as empresas. A data exata agora eu não me recordo. Depois a gente pode dar uma verificada na NR e ver o prazo que o Ministério do Trabalho colocou para as empresas. Mas isso se aplica a todas as empresas que empregam pessoas. Independente de atividade. Isso, tem as atividades, né? E aí tem lá a classificação, mas normas, assim, isso. É uma empresa, empregou pessoas, ela quando for construir o seu PGR, que é a questão do gerenciamento dos riscos, ela vai ter que mapear a questão dos riscos psicossociais. Se lá naquela empresa existe questão desses riscos. Então, você vai contratar um profissional, geralmente contrata um engenheiro de segurança, juntamente com profissionais ligados na área da mente, e fazer o mapeamento e estabelecer os controles também. E não é só mapear. Aí, você fez o estudo, mapeou, você vai ter que implementar os controles também. Sim. Isso não pode deixar de ser executado pelas empresas. É algo novo, é bom lembrar isso, que é algo novo, que está sendo cobrado agora, mais recente, e as empresas têm esse prazo para se adaptar, mas tem que correr atrás do prejuízo, não pode deixar para a última hora. Tem que fazer. É verdade, é importante, né? Está todo mundo consciente, aí entra esse podcast Metabase na Cidade, o Aguinaldo Silvério, o Aguinaldo está aqui com a gente, o Aguinaldo Oliveira, né? Os Aguinaldos hoje participando com a gente, quando o presidente Diego me chamou para essa segunda rodada aqui, para essa segunda temporada, né? A determinação foi exatamente essa, a gente trazer temas que tenham essa relevância, como é relevante o sindicato na sociedade, porque como foi colocado aqui, esse assunto, na verdade, ele não impacta só apenas o trabalhador, né? A esposa do trabalhador, a mãe, o pai do trabalhador, que é uma informação que a gente está trazendo. E essa informação, ela impacta diretamente a vida de todos nós. Mais bem informados, a gente vive melhor, né? A gente enxerga a sociedade de uma forma mais ampla, melhor. E a determinação que foi feita por parte da direção, através do presidente Diego, foi exatamente para isso. Se o sindicato já faz um trabalho tão sério, tão importante, impactando tanto a sociedade, por que não também expandir isso, levando informação de qualidade, conteúdo relevante aí para a sociedade? E hoje você ajudou e contribuiu fazendo isso, viu, Aguinaldo? Muito obrigado aí pela sua presença. Algo mais que é importante, você vai olhar para a câmera aí e dizer para o nosso telespectador também o que é importante sobre esse mês aí, Abril Verde, o mês de conscientização da saúde e também a segurança do trabalhador.
O que eu gostaria de ressaltar é que, muitas das vezes, quando se fala em segurança, as pessoas pensam somente segurança dentro das empresas. A segurança, ela existe em qualquer lugar. Eu tive um professor na minha formação que ele usava o termo segurança global. A segurança, ela está no trabalho, ela está no seu lazer, lá no joguinho do final de semana, na direção do seu carro. Então, na sua casa, principalmente, porque muitos de nós, os serviços de casa, seja os domésticos, seja preciso fazer uma pintura, preciso trocar uma lâmpada, são os homens e as mulheres de casa que fazem. Sim. E nessa hora, será que eu estou usando segurança para subir na cadeira? Usando os controles certinho, né? Que tipo de acesso para me trocar a minha lâmpada? Eu tenho uma escada ou eu estou empilhando tamboretes ou cadeiras, né? E me expondo ao risco de queda? Há relatos de pessoas que trabalhavam comigo, que tinha a vivência de segurança na empresa, foi realizar serviço doméstico e se acidentou. E depois ele veio me falar assim, da questão do arrependimento de ter feito. Falou, olha, vocês sempre falavam da questão da segurança de aplicar em casa. Eu fui fazer uma atividade em casa e achei que dava para fazer do jeito que estava lá. Caí, acordei no hospital. Olha aí. E aí a pessoa entendeu que o conceito de segurança global, ele é importante. Não só para a empresa, mas é importante para a vida pessoal. Porque a empresa, você passou seu crachá, saiu na portaria, ela fica lá. E você está indo para o mundo. Se você não aplicar os conceitos, o acidente pode acontecer com você. E hoje, mais uma vez, eu saio daqui, né, com essa informação e já está no meu vocabulário e também na minha vida, né, o que é a segurança global. Mais uma vez, então, se esse professor te ensinou hoje, você ensinou com certeza a todos nós e também a nossa audiência. Hoje eu sei que então, né, esse conceito e de que forma realmente aplicá-lo da melhor forma. E eu acho que é por isso que agora eu também estou entendendo por que as luzes em casa ficam na média de 3 a 4 meses para serem trocadas. Viu, Aguinaldo? Você acredita nisso? Sabe? Acontece. Ué. E aí, se a gente fosse olhar isso aqui, né, tanto de gente que já morreu por conta, né, o Gugu Liberato foi arrumar um teto, caiu, morreu. O tanto de pessoas que eu conheço, que eu conhecia, né, que foi em casa com com compressor de água, deu um problema ali, vazou, o cara tomou um choque, morreu. Acontece muito. Né? Outro foi arrumar um motor de não sei o que na fazenda, morreu também. Quer dizer, se tivesse essa consciência da segurança global, né, com certeza isso poderia minimizar. E esse colega que você falou ainda deu sorte que ele ainda acordou no hospital. Muita gente não acorda, né? Então, fica aí a dica, né? O Abril Verde, né, tá? Você viu um verde, lembra que é conscientização de você fazer qualquer tipo de atividade, seja no trabalho, seja em casa. Faça com segurança, olha, né? Vai atravessar a rua, atravessa com cuidado, né? E lá no trabalho, da mesma forma, qualquer atividade, cria um espaço seguro para você executar essa atividade. Porque é você que... É alguém que está na sua casa te esperando. É verdade. Né? Então, eu quero aqui, né, já aproveitando que você falou das considerações finais... Aguinaldo, né? Oliveira, agora, muito obrigado e um abraço. Pode encerrar. Então, eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, esse assunto tão relevante, né, tão importante, e dizer para você que está nos assistindo, né, principalmente os trabalhadores aí, que o sindicato, essa entidade aqui, ela preocupa muito. Tanto é que o nosso presidente, o Diego Hilário, está sempre cobrando a gente, né? Tanto é que a gente vai para as reuniões de CIPAMI, né? A gente tem que estar atento. Quando acontece um acidente, ele já chega e cobra. Você já está sabendo? Se vai para o hospital, a gente já vai direto lá para o hospital, para a gente não... É uma preocupação grande. Então, está aqui, né? A gente, como representante do trabalhador, né? Estamos aqui para apoiar também e dizer ao trabalhador, vai fazer atividade, faça com consciência, com essa consciência tranquila de que tudo que você for executar, né, faça da melhor forma possível. É verdade. Obrigado, então, aí, o Aguinaldo Oliveira que falou. Agora, Aguinaldo Silvério, técnico de segurança, já há mais de 10 anos nessa atividade, para encerrar
que dizer, então, aí da participação, o que você achou de estar aqui e até uma próxima oportunidade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente e falar sobre segurança é algo gostoso. Praticar segurança às vezes dá um pouquinho de trabalho. Isso todo mundo que trabalha sabe que dá um pouquinho de trabalho. Mas praticá-la, ela é recompensa, é compensador. Gratificante. Gratificante, porque você, é aquilo que o Aguinaldo falou agora há pouco. A segurança ela não é única e exclusivamente sua. Por trás de você tem pessoas que te representam. Ali você está na empresa, mas ali atrás tem uma mãe, tem um filho, tem uma esposa, tem um pai que está te esperando para você voltar para casa. E ninguém sai de sua casa para se machucar. Então, eu falo agora que é um mês para relembrar isso com mais ênfase, mas isso tem que ser praticado o ano todo. Segurança, ela é diária. Não pense você que você saiu da empresa hoje, eu pratiquei segurança hoje, amanhã eu não preciso praticar. Pelo contrário, amanhã você tem que praticar mais do que hoje. Porque se você eliminou um desvio hoje, amanhã você tem que eliminar outro ou mais outro, para que, além de você não se machucar, você evite que outro colega que está do seu lado se machuque. É isso. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em conversar conosco, pelo seu conhecimento, dividir toda essa sua experiência conosco. Foi muito gratificante tê-lo aqui, o Aguinaldo Silvério. E um agradecimento mais especial para a nossa audiência, todo mundo que está nos acompanhando, nos dando essa honra dessa audiência semanalmente. Você aí que sempre curte, compartilha, comenta. Você ainda que não se inscreveu, por favor, se inscreva aí. Você viu esse conteúdo tanto que foi importante? Né? Você não pagou nada para receber esse conteúdo. Então, se inscreva aí que a plataforma, o próprio YouTube, os canais vão entender que mais pessoas precisam ter acesso. E o quanto foi bom, né? A gente estava programado 15 minutos. Cadê o nosso diretor? Grande 35 minutos aí, Thiago. Cadê o nosso diretor? Mais uma vez para agradecer também o Thiago aí, ó. Valeu, garoto. Sem você não tem programa. Muito obrigado também mais uma vez a você, então, que nos acompanhou. Semana que vem a gente volta, continuando ainda nessa jornada de conhecimento, falando sobre esse Abril Verde, sobre a importância da saúde e da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Um grande abraço a todos, até o próximo Metabase na Cidade. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.